Ei, dando continuidade às coronárias, obviamente que nós temos uma bifurcação muito maior coronariana, nós temos uma anastomose muito maior do que essa demonstrada no quadro. É que nós não achamos aí a tampinha aqui que demonstra a liberação coronariana pela base da aorta. Então, saindo do pezinho da aorta, do início da aorta ascendente, eu tenho a coronária direita. Para o lado esquerdo, naturalmente que tem a coronária esquerda. Descendo na região septal, eu tenho a região septal, região do septo, eu tenho a coronária descendente anterior esquerda, coronária descendente anterior esquerda com seus ramos septais, e aqui formando e saindo da coronária esquerda, eu tenho a coronária circunflexa esquerda. Então notem, coronária direita, coronária esquerda, o ramo septal, os ramos septais derivados da descendente anterior esquerda, e aqui eu tenho a circunflexa esquerda. Ótimo. Próximo. Tronco braquiocefálico. Tronco braquiocefálico. Analisem aqui comigo, eu tenho o arco aórtico e a primeira saída arterial para o lado direito é o tronco braquiocefálico. Qual é a função do tronco braquiocefálico? Tornar equitativa, olha lá, e igualitária a saída de sangue, para que não haja redução do fluxo para o hemicorpo direito, principalmente. Então, para o lado esquerdo, mais uma vez, todo santo ajuda. Olha o calibre da aorta. A gente poderia subjugar, olha, então o volume e o fluxo de sangue para o hemicorpo direito estaria prejudicado, não seria o mesmo volume e fluxo para o lado esquerdo. Não, ele é favorecido por essa grande saída arterial que é o tronco braquiocefálico. E como o nome já diz e como a nomenclatura lá coloca, é um tronco braquiocefálico que distribui o sangue para a região do braço e para a região cefálica. Então a primeira saída arterial do arco aórtico para o lado direito é o tronco braquiocefálico. A primeira saída arterial do arco aórtico para o lado direito é o tronco braquiocefálico, de grosso calibre. E a partir do tronco braquiocefálico terei a bifurcação cefálica e a bifurcação braquial. A segunda saída do arco aórtico, mas agora para o lado esquerdo, projetando para o lado esquerdo, essa saída é a carótida comum esquerda, carótida comum esquerda, e a outra saída, a terceira saída do lado esquerdo é a subclave esquerda. Então, professor, quer dizer que as bifurcações cefálicas e braquiais para o lado esquerdo saem diretamente da aorta? Sim, mais uma vez, as bifurcações arteriais cefálica e braquial para o lado esquerdo saem diretamente da aorta, e as bifurcações para o lado direito, cefálicas e braquiais, saem do tronco braquiocefálico. Saindo do tronco braquiocefálico, se projetando para superior, eu tenho a carótida comum direita. E se projetando para lateral, eu tenho a subclávia direita. Saindo da subclávia direita e saindo da subclávia esquerda, de ambas, eu tenho a saída das artérias vertebrais. Então, emergindo das subclávias, eu tenho as vertebrais, e emergindo, ora do arco para o lado esquerdo, ora da subclávia para o lado direito, as carótidas comuns, tanto direita quanto esquerda. Sim ou não? Sim. Próximo. Tronco pulmonar. Tronco pulmonar é o tronco principal, é o tronco de saída da válvula semilunar, que sai do meu ventrículo direito com sangue carbonado. O tronco pulmonar, ele cruza, olha aqui, ele cruza a região média do coração, cruza por sobre o arco, a região de aorta ascendente da minha aorta. Então o tronco pulmonar, ele vai subdividir em artéria pulmonar esquerda, levando sangue carbonado para passar por uma hematose, uma troca gasosa por diferença pressórica para o pulmão esquerdo, e leva também uma bifurcação para o lado direito, levando sangue carbonado para ser reoxigenado no pulmão direito. Sim ou não? Então, tronco pulmonar subdividindo em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. Próximo. Veia cava superior. Veias cava superior e inferior. Eu tenho a veia cava superior drenando todo o sangue
Vamos, gente, drenando todo o sangue carbonado de cabeça, pescoço, região superior do tronco e membros superiores para o meu átrio direito. Qual é a função então do sistema venoso, já que o sistema arterial é de dissipar o sangue oxigenado para órgãos e tecidos e como papel fundamental e função, nutri-los e oxigená-los? Então qual seria a função do sistema venoso? A função do sistema venoso é a recaptação, é o sequestro desse sangue pobre que o corpo venha a ter utilizado. Tá, ok? Então esse sequestro é feito de região de cabeça e pescoço, região superior de tronco e membros superiores através da veia cava superior, não através da veia cava, mas que vai concatenar em desembocar esse sangue pela veia cava. Olha que interessante, as artérias elas começam maiores na região cardíaca e terminam menores na região, nas regiões periféricas de membros superiores, inferiores e cabeça. Agora, o sistema venoso é o contrário, começa menor em periferia e termina maior no coração. Tá, ok? Então a captação é um mecanismo inverso, o sequestro desse sangue é um fluxo em contraponto inverso ao fluxo arterial. Então, há um desemboque do sangue carbonado pela veia cava superior, através desse sequestro de sangue pobre de cabeça, pescoço, membros superiores e região superior do tronco, e um sequestro desse sangue de membros inferiores, região inferior do tronco, pela veia cava inferior. Lembrando, correlações e conexões clínicas, para quem gosta de malhar aí, fazer força, sempre é necessária a respiração à medida em que se faça atividade física, porque quando você prende a respiração para fazer força, você está pegando toda a musculatura abdominal e transformando-a em uma trave rígida. Não fica duro? Quando você prende a respiração, fica, te dá mais força para fazer a contração, te dá mais força. O problema é que você está estenosando a veia cava na região abdominal, você está pressionando, você está fechando o calibre da veia cava e aí sua pressão tende a cair. Quando a pressão tende a cair, é natural que você volte a respirar, e aí quando você volta a respirar, a veia cava abre de uma vez e aí a pressão sobe também de uma vez. Então, à medida em que faça força para malhar, a necessidade da respiração aí sincronizada com a força muscular. Sempre quando for realizar a força, soltar o ar e não prender. Sim ou não? Próximo. Seio coronário. Seio coronário, a entrada através da cava superior, aonde eu posso trazer o sangue carbonado do próprio coração. Veja, o coração faz parte de todos os outros órgãos e tecidos, então faz parte do corpo. Então, se eu tenho que drenar sangue de todo o corpo e devolvê-lo ao coração para que o mesmo seja bombeado para os pulmões para oxigenar, eu tenho que drenar o sangue que o coração utiliza. O coração utiliza sangue? Olha aqui nas coronárias, utiliza. Se ele utiliza todo esse sangue rico saindo diretamente do pezinho da aorta, através das minhas coronárias direita, esquerda, descendente anterior esquerda e circunflexo esquerda, é natural que essa massa cardíaca, ela tenha que o quê? Devolver esse sangue que agora está pobre e se encontra pobre. E essa captação desse sangue venoso é feita através do sistema coronário e devolvido pelo seio coronário na região de cava superior, e esse sangue desemboca onde? No átrio direito. Ou seja, o sangue pobre desemboca numa câmara pobre e depois desce para ventrículo direito e vai para ser oxigenado nos pulmões. Agora veja a seguinte variação. Não é apenas o seio coronário que capta o sangue pobre do coração. Havia falado para vocês das veias de Tebésios. Lembra da história das veias de Tebésios? Veias de Tebésios é uma ramificação venosa, uma anastomose venosa cardíaca, da qual capta também, sequestra o sangue pobre do próprio coração, mas que desemboca no ventrículo esquerdo. Mas professor, vai desembocar sangue pobre numa cavidade rica? Não tem problema, desde que essa porcentagem de sangue pobre não ultrapasse 5%. É o que nós chamamos de shunt fisiológico, uma mistura fisiológica. A mesma coisa como o shunt fisiológico cardíaco temos para o shunt fisiológico pulmonar. Próximo. Sacro epicárdio. Não temos sacro epicárdio. Musculatura miocárdica. Musculatura miocárdica, musculatura da porção média do coração, a musculatura mais robusta. E aí houve a pergunta da nossa querida amiga da também querida cidade de Monte Alto, fazendo merchan da cidade de sonho, não é isso? Enquanto Catanduva é cidade feitiço, Monte Alto cidade de sonho. E aí o que ocorre? Ocorre que nós temos aí, ela perguntou, mas professor, por que a gente considera como infarto agudo do miocárdio?
Porque sempre cita-se o miocárdio, porque é uma região extremamente irrigada e é a massa que consegue modificar estruturalmente em pró-contração a estrutura ventricular. Então, se tem uma alteração com relação à estrutura ventricular, uma morte muscular, é essa que projeta uma situação clínica mais grave. Se é a região onde a musculatura trabalha mais, onde o indivíduo precisa dessa musculatura para que o bombeamento seja feito com um padrão funcional evidente, se essa musculatura vier a falecer, no caso sofrer o que nós chamamos de infarctação, zona de infarctação, redução do processo sanguíneo e futura necrose, é justamente esta área que vai perder a função e gerar os sintomas de um infarto, que no caso é miocárdico. Tá ok? Uma coisa é zona de infarctação, outra coisa é zona de penumbra. Vocês vão ver daqui para frente que zona de infarctação do tecido, o tecido não volta. Morreu, as células passaram por um processo necrótico. Agora, zona de penumbra, há possibilidade de uma neovascularização, de uma nova vascularização. Então, sempre ao entorno de uma área de infarctação, eu tenho uma área de penumbra. A possibilidade de recobrar tecido onde possivelmente se acharia que não houvesse a possibilidade. Então, eu tenho uma zona de infarctação e ao redor uma zona de penumbra. Próximo. Professor, peraí. Na prova, você vai perguntar... Miocárdio, no meio. Não vou fazer essa confusão com vocês. Se eu pedir aqui é septo, se eu pedir aqui é miocárdio. Fica tranquilo, senhor Flávio. Próximo. Musculatura endocárdica. Musculatura endocárdica, ela corrobora com a fixação das musculaturas ou projeção das mesmas dos músculos papilares. Então, se eu colocar a ponteira da caneta na região interna de uma cavidade, como por exemplo a cavidade do ventrículo direito, eu estarei pedindo o quê? Musculatura do endocárdio. Caso eu venha apontar por uma dessas projeções maiores avantajadas aqui, eu estou apontando para uma região do que? Da projeção dos músculos papilares. Quando o professor for pedir se é o ventrículo direito, Oi? se você for pedir se é o ventrículo direito, Isso aqui é o coração do indivíduo. Você está olhando para mim. Então esse é o meu lado não, direito. Sim, mas aí você vai apontar tipo. Onde você vai apontar? Essa cavidade assim, ó. Essa cavidade aqui. Aí ele vai falando, essa cavidade total. Assim, você quer entender se é o todo ou se é a estrutura? Ah, isso é mais fácil, né? Isso, né? É isso aí, Henrique. É assim, ó. Não é? Eu não sei se vocês já assistiram o programa. Não, hoje não passa mais, né? Mas é contemporânea da minha juventude. Tinha o programa Fantasia. Vocês lembram do programa Fantasia? É o Fantasia. Próximo. Veias de Tebésis, não tem como pedir, mas já falei a função. Ligamento arqueado. Ligamento arqueado, ligamento de fixação do meu arco aórtico na região de intersecção da artéria pulmonar esquerda e direita. Bem na bifurcação, seu ligamento arqueado, um ligamento que facilita aí a manutenção da posição do arco aórtico. Eu não havia relatado que quando o ventrículo esquerdo ele contrai com uma potência bem bacana, então eu tenho o botão aórtico realizando essa redução de impactação do volume sanguíneo do seu fluxo na região do arco e tem o ligamento arqueado contendo o posicionamento anatômico da estrutura do arco. É o ligamento arqueado aqui, ó. Estão vendo, ó? Uma junção aqui. Próximo. Aurícula direita, aurícula esquerda. A aurícula direita e esquerda precisaríamos inclusive das tampinhas, mas dá para ver a aurícula esquerda aqui. A mesma função que tem o botão aórtico teria e tem a aurícula direita e esquerda para os átrios. Quando eu tenho um retorno desse sangue, ora para átrio direito, ora para átrio esquerdo, esse sangue também volta com uma pressão bem interessante. Então é necessária uma estrutura que possa fornecer um amortecimento muito bem do sangue nas regiões atriais, e essas estruturas são as aurículas. A aurícula que vem de orelha, parecem duas orelhinhas para o átrio direito e esquerdo. Ok? Próximo. Veias pulmonares. Veias pulmonares são os pares direito e esquerdo que desembocam o sangue rico que acabou de ser reoxigenado pelos pulmões no meu átrio esquerdo. São as veias pulmonares. Na minha
câmara arterial esquerda, que é maior lateralmente, veias pulmonares. Lembrando que é o único caso em que veias carregam sangue rico e nesse caso que artérias carregam sangue pobre. Próximo. Arco aórtico, de novo. Sim. Tronco braquicefálico. Tronco braquicefálico já comentado. Carótida comum esquerda. Carótida comum esquerda já comentada. Direita saindo do meu tronco braquicefálico. Então vamos pegar o boneco que eu acho que está na hora do sistema arterial para o tronco. Então, mais uma vez, a gente tem a representação aqui no boneco. Aqui, como já visto, o arco aórtico ele se projeta para o lado esquerdo, cardíaco, e para a região posterior do coração. Então, as projeções superiores para a região cefálica são as seguintes. Se projetando para o lado direito, e a primeira saída e mais calibrosa para equivaler a pressão e o volume é o tronco braquiocefálico. Saindo do tronco braquiocefálico, a projeção que sai para o pescoço é a carótida comum direita. A projeção que sai para a região braquial é a subclávia direita. Projeções para o lado esquerdo são projeções que emergem diretamente do arco aórtico. A projeção que sai para o pescoço do lado esquerdo é a carótida comum esquerda. E a projeção que vai em direção ao membro superior esquerdo é a subclávia esquerda. Próximo. Artéria vertebral esquerda. Coluna. Não? Vai xingar eu se eu for lá. Vai. Não tem problema. Então não precisa. Então só para vocês compreenderem, enquanto as carótidas comuns elas são mais anteriores na região cervical, as vertebrais são mais posteriores na região cervical. Basta lembrar que vocês viram o tecido ósseo e todas as vértebras cervicais, que para todas as 7 vértebras cervicais, tanto da cervical superior, que era a atlas e axis, tanto de C3 até C7, nós tínhamos o forame dos processos transversos. Eram forames os quais funcionavam como uma proteção, como um arcabouço ósseo para proteger as artérias vertebrais. Lembrando que as artérias vertebrais elas vão sair da subclávia e a projeção é uma projeção em que as vertebrais vão se medializando, ou costumo dizer que elas vão se tornando artérias estrábicas e convergentes. Então elas vão se tornando estrábicas e convergentes e vão se posteriorizando. Elas vão tomando e adotando um sentido de anterior para posterior, sim ou não? Até o momento em que ambas as artérias vertebrais comecem a entrar pelos forames dos processos transversos e na região da base cervical vão passar pelo último par de forames dos processos transversos e vão se unir em uma única artéria, que é a artéria basilar. Recordam da artéria basilar? Aquela que fica apoiada por sobre o sulco da ponte? Muito bem. Sulco basilar da ponte. As artérias vertebrais, elas vão adentrar por qual forame? As artérias vertebrais vão adentrar o crânio pelo forame magno. Forame magno, magnânimo, aquele forame maior por onde desce o tronco encefálico. Lembra? Mesencéfalo, ponte bulbo, o bulbo passa por ele. Então, em sentido contrário à descida do bulbo, eu tenho as duas vertebrais entrando pelo forame magno, unindo na artéria basilar e a artéria basilar lançando seus ramos para a formação do polígono de Willis, que veremos já já. Então, depois das artérias vertebrais, temos quem, Flávio? Carótida interna. Carótida interna e externa. Exatamente na região, ou aproximadamente, melhor dizendo, na região de ângulo inferior, na altura do ângulo inferior da mandíbula, eu tenho a bifurcação da minha carótida comum em carótida interna e externa. Uma é mais anterior e vai em direção à superfície externa da face, e a outra é mais posterior e vai em direção à superfície interna e basal do osso do crânio. Tá? Entrando ou pelo forame lácero ou pelo forame oval, havendo aí uma mudança anatômica de acordo de indivíduo para indivíduo. Então nós temos aí a artéria carótida externa, ela tem um sentido mais anterior e externo. Para o quê? Para delimitar uma massa muscular e estruturas da região extra
ossos da face, tanto de neuro quanto viscerocrânio. E a carótida interna vai irrigar quem? A carótida interna irá irrigar a massa encefálica. E vai se subdividir exatamente na base do polígono de Willis e ajudá-la a formar em artéria cerebral anterior e artéria cerebral média, que também serão vistas assim como a artéria cerebral posterior na peça encefálica. Próximo. Precisamos da peça encefálica. Dá um pause.